bom dia. Já estamos no ar para mais um momento informativo. Acompanhe a seguir os temas. Presidente angolano investigado nos Estados Unidos da América por corrupção e por supostamente favorecer empresas de auxiliares. E para comentar o facto, temos daqui a pouco em estúdio o advogado Elder Chiuto. No Bangladesh, o tribunal condena a morte de 5 autores do assassínio de um blogger. Em Portugal, Sérgio Conceição avisa que Juventus terá dificuldades diante do Futebol Clube do Porto. É para te seguir daqui a pouco. Documentos postos a circular pela consultora Panja Risk, especializada em análise de risco para negócios em África e no Médio Oriente, que indicam que o chefe de Estado angolano, João Manuel Gonçalves Lourenço, esteja a ser investigado nos Estados Unidos da América, está a gerar várias reações. De acordo com os documentos a que o portal da Camunda News teve acesso, além do presidente João Lourenço, também estão a ser investigados por procuradores norte-americanos, a primeira-dama da República de Angola, Ana Dias Lourenço, Manuel Vicente, ex-vice-presidente da República, no tempo de José Eduardo dos Santos, o empresário Carlos Cunha, o académico Carlos Feijó, antigo chefe da Casa Civil e ministro de Estado, no tempo também do ex-presidente José Eduardo dos Santos, bem como a empresária e governador, o empresário neste caso e governador da província da Huila, Luís Nunes. Entre os possíveis crimes cometidos pelo chefe de Estado angolano e seus próximos, constam violações de leis norte-americanas relativas a transações bancárias ilegais, fraudes bancários para a compra de imóveis nos Estados Unidos e uma conspiração para defraudar o Departamento de Justiça dos Estados Unidos da América. Entretanto, para comentar sobre o assunto, daqui a pouco vamos ter em estúdio o docente e advogado Elder Chiuto para falar sobre este assunto, mesmo para daqui a pouco. Ao vivo em 3, 2, 1. Sejam todos bem-vindos ao nosso especial entrevista. Produção de conteúdo digital, filmes comerciais, documentários, reportagens, cobertura de eventos e transmissão ao vivo. Temos estúdio e equipamento moderno. Planalto Digital Studio. Já estamos de volta e já cá está também o Dr. Elder Chiuto, a quem eu estendo a minha saudação. Doutor, muito bom dia, muito obrigada mais uma vez pela disponibilidade. Bom dia para si também, ilustre Márcia. Dizer que para nós é um grande prazer sempre estar sobre a vossa companhia para analisar determinados assuntos que suscitam algum interesse público social. Certo, e hoje vamos analisar sobre os documentos que estão a circular da consultora Panja Risk, que é especializada em análise de risco para negócios em África e no Médio Oriente, que indicam que o chefe de Estado angolano, neste caso João Manuel Gonçalves Lourenço, esteja a ser investigado nos Estados Unidos da América. O presidente, neste caso, iniciou um combate à corrupção como nunca antes visto no país. Várias pessoas foram julgadas e condenadas e outras até perderam os seus bens. Mas, curiosamente, surge esta notícia a partir dos Estados Unidos da América sobre a investigação do nosso presidente. Como é que olha para esta situação? É de veras preocupante porque é um assunto bastante candente que suscita por parte de todo filho desta pátria suscita alguma pertinência em saber se de facto está ou não envolvido o seu presidente diante deste assunto que a todos desabona. Repara, em matéria de processo penal, os processos em regime de regra começam com o juízo de suspeita, depois despoleta para o juízo de probabilidade e só assim é que em sede de discussão e julgamento vai para o juízo de certeza. Goza aqui, o presidente, no caso em concreto, da presunção de inocência, de resguardo do seu bom nome, mas sem descurarmos a possibilidade de analisarmos de forma ampla este assunto. Eu penso que, ao ser verdade, é muito grave. É tão grave quanto pode, de que forma tentar gravemente contra não só a imagem do seu Presidente da República, mas contra a imagem do país em si.
por se tratar do mais alto mandatário da nação, supostamente a estar envolvido com situações dessa natureza. Ora, mas temos que aferir, e é daqui onde o poder de se comunicar, e atento ao direito fundamental das pessoas se informarem, de estar informado e de ser informado, ser aqui resguardado, penso eu que por uma questão de medida cautelar e para resguardar o seu bom nome, devia haver um comunicado de imprensa que saia do órgão de apoio ao Presidente da República para ou desmentir ou confirmar que há uma situação investigativa a decorrer junto dos Estados Unidos contra si. Pode-se tratar também de uma ação, de uma cabala orquestrada para assassinar o seu caráter, assassinar o seu bom nome. É como tudo, nós sabemos que numa fase dessa em que se quer levar com muito afinco o processo de luta, de combate à corrupção e de todos os outros cancros ferozes de que infernizaram este país, pode haver lobbies. Pode haver grupos de massa que tenham interesse em também abrir uma rincha em contramão com aquilo que é o processo de luta ou combate à corrupção de que quer se levar. Mas também não há fogo, não há fumo sem fogo, como diz o velho adágio. Se há crimes, estamos a falar aqui de crimes que atentam gravemente contra o sistema econômico da economia dos Estados Unidos da América, mormente os crimes de fraudes econômicos, que tem a ver com irregularidades nas transações de capitais, crimes de fuga ao fisco, se tratar, temos que tentar analisar, porque penso eu estar atinente, mormente ligado com crimes de fraudes econômicos, crimes de fuga ao fisco, crimes de irregularidade sobre as transações cambiais, alguma coisa poderá estar no encalço, mas temos todo o interesse de aferir no âmago da situação, porque que, e aqui um parênteses que eu abro, porque que essa agência, numa fase dessa de investigação, que em regime regra é fase de instrução processual, e que é fase de segredo de justiça, quer trazer esse caso à baila. Se está em fase de instrução processual, em regra, está em fase de segredo de justiça. Pronto, mas como poderá haver outras implicações, outros interesses por detrás ou por de frente da situação, é atendível. Mas a mim, como angolano, suscita-me saber se de facto o meu presidente está macumunado nessa situação que agora aqui é rolado sob processo investigativo. Pode-se, no final do processo, dar-se conta que foi um falso alarme e que, de facto, não se trata do presidente, mas se trata de pessoas próximas a ele. Então, é preciso aferir, para não fazermos um mau juízo antecipado, e sendo certo que ainda nada está apurado, nada está aprovado, está sob processo investigativo, podemos tentar caminhar no encalço da situação milimetricamente para apurar a veracidade do assunto. Certo, até porque, além do presidente, várias outras figuras também estão a ser investigadas pela esta causa. Face à contundência das acusações vindas diretamente dos Estados Unidos da América, como jurista, acha que a Procuradoria angolana devia abrir uma investigação contra o presidente João Lourenço? Não, penso que em razão, primeiro, da competência territorial e penso que o tribunal competente não é o nacional, mas é, sobretudo aqui, em homenagem ao princípio da soberania territorial, o Tribunal dos Estados Unidos da América. Porque não se trata de um crime que supostamente foi cometido em Angola. Vá lá. Então, como não foi cometido em Angola, não pode ser o Tribunal, a PGR Nacional, a disputar o processo de investigação. Até porque, se assim fosse, enquanto estiver no exercício do seu mandato, não pode responder pelos crimes estranhos praticados nas suas funções se não decorrer antes de 5 anos. Ora, a não ser que se trata de um crime, de interesse internacional. Porque pode ser um crime exclusivo, somente de interesse dos Estados Unidos da América, por se tratar de normas, de violações de normas da competência territorial, jurisdicionalmente falando, dos Estados Unidos da América. Se não se tratar de um crime, por exemplo, contra a humanidade, de um crime de genocídio, de um crime, de terrorismo internacional, de um crime que põe em xeque os estatutos do TPI, do Tribunal Internacional Penal, penso que aqui não vai chamar à baila a necessidade de se pedir
dentro do princípio da cooperação internacional à luz do direito penal, que se reenvie, que se repatrie esse processo para que seja o Estado angolano a poder investigar o processo. Mas, salvo o melhor entendimento, penso que o tribunal competente é o dos Estados Unidos da América. Estados Unidos da América. Os documentos da consultora Panja Risk falam em negócios típicos de recebimento de vantagem e corrupção entre a Presidência da República, a empresa Omata Palo, a Orion e outras. Como jurista, acha que estes crimes, ao serem provados, podem provocar a abertura de um processo para a destituição do presidente João Lourenço? Sim, é pacífico. A lei constitucional permite que, havendo crimes, por exemplo, um dos pressupostos de fundamento legal para que haja aqui, se dispoleta o competente processo de destituição do Presidente da República, nos termos do artigo 129 e seguinte da Constituição da República de Angola, é precisamente o cometimento do crime de suborno, peculato, o crime de corrupção, tantos outros, por exemplo, o crime de atentado contra o Estado Democrático de Direito, o atentado contra o normal funcionalismo das instituições públicas. Esses podem, sim, dar lugar a se levanta um processo de destituição contra o PR. Mas quem tem competência, a incumbência da Assembleia Nacional, proposta por iniciativa de 1/3 dos deputados em efetividade de funções e aprovada, deliberada por 2/3. Ora, é preciso que estejam aqui, precisamente comprovado de que se trata de crimes de que acabo aqui de elencar e cuja lei constitucional admite como possível de se responsabilizar criminalmente do ponto levantar-se a destituição do Sr. Presidente. Se não for o caso em concreto, penso que se nos tratar de crimes de âmbito nacional, que fere precisamente o interesse nacional, supraconstitucional, somente os Estados Unidos, arranjando provas bastante, pode, junto do seu território, aplicar o seu direito penal à luz do caso em concreto. Está certo. Doutor, quer acrescentar alguma coisa que não foi aqui dito? Bem, eu penso que o processo está numa fase ab início de investigação. É prematuro fazer ilações precipitadas em torno do processo. Vamos acompanhar o evoluir da situação para ver até onde pode-se, de facto, apurar a veracidade deste processo. Pode culminar as investigações com insuficiência de prova e dar por arquivamento o processo. Daí é que penso que fazer ilações agora muito profundas sobre o mérito da causa não seria de todo bonatório, antevendo que pode, a posterior do processo, ter um desfecho que pode se aproveitar a imagem do seu presidente. Vamos resguardar o meu nome, mas atento, porque, e aqui reitero, é preciso a presidência fazer um comunicado público para certificar ou refutar, porque o silêncio pode valer como declaração tácita, como aceitação de que há um envolvimento. E não é sábio manter-se em silêncio quando há situações que já transpõem o âmbito nacional, sobretudo à luz da arena internacional, e por uma questão de resguardar o bom nome da nação, porque numa fase dessa, penso eu que Angola não quer estar em maus lençóis dos Estados Unidos da América. Não seria de todo proveitoso nem sábio rumo a um futuro saudável dentro do âmbito da diplomacia internacional e interestadual. Okay. Dr. Helder, muito obrigada mais uma vez pela disponibilidade. Esperamos contar consigo nas próximas oportunidades, claro. Pois, a gratitude é toda nossa e que Deus abençoe a Camunda News. Vamos continuar a trabalhar em parceria para aquilo que puder. Muito obrigada. Foi então o parecer do Dr. Helder Chiuto aqui sobre os documentos que circulam pela consultora Panja Risk, especializada em análise de risco para negócios em África e no Médio Oriente, que indicam que o chefe de Estado angolano, João Manuel Gonçalves Lourenço, esteja a ser investigado nos Estados Unidos da América. E nós voltamos daqui a pouco com mais informação. Seguimos agora com a atualidade internacional. Um tribunal especial da capital do Bangladesh condenou à morte 5 membros de uma organização ilegalizada e um 6º homem à prisão perpétua pelo assassínio em 2015 de um conhecido blogger bengali que condenava o fundamentalismo religioso. Vijit Roy, nascido nos Estados Unidos, mas com dupla nacionalidade, foi espancado até a morte nas ruas de Dhaka
quando passeava com a mulher próximo de um local onde decorria uma feira do livro. A mulher, também blogger, ficou ferida e vive atualmente nos Estados Unidos. O juiz Majibur Rahman, do Tribunal Especial Antiterrorismo do Bangladesh, pronunciou os vereditos num tribunal lotado na presença de 4 dos 6 réus. Os restantes 2, incluindo um oficial do Exército, entretanto demitido, permanecem foragidos, apesar de o juiz ter emitido mandados de prisão. O veredito foi proferido no mesmo tribunal que, há uma semana, condenou 8 militantes islâmicos à morte pelo assassínio, igualmente em 2015, de uma editora de livros sobre secularismo e ateísmo. Para o caso de Roy, a acusação enviou ao tribunal como provas imagens de câmaras de segurança em circuito fechado do assassínio, depoimentos em vídeo dos réus em que confessam o crime e cópias de mensagens de texto telefônicos. Desporto na síntese. No desporto, o treinador do Futebol Clube do Porto, Sérgio Conceição, avisou a Juventus de que vai ter dificuldades em derrotar a sua equipa nesta quarta-feira, dia 17 de fevereiro, em jogo da primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões, escreve o portal da Camunda News. Sérgio Conceição reconhece o poder do conjunto italiano, no qual joga o português Cristiano Ronaldo, mas assumiu a ambição do Futebol Clube do Porto em conseguir uma vitória no desafio que se disputa em casa no Estádio do Dragão, no Porto. Eu espero uma Juventus forte dentro daquilo que tem sido naquilo que é a sua história, porque estamos a falar de uma equipa talvez a que tem mais presenças nas finais da Liga dos Campeões. É uma equipa que nos últimos 8 jogos sofreu 2 golos apenas, é uma equipa muito consistente, muito sólida, onde os jogadores se conhecem bem, há uma mentalidade muito própria dentro daquela equipa e daquele clube. Por isso, vamos apanhar uma equipa que só ganhou 3-0 ao Barcelona, em casa do Barcelona. Equipa forte, com as dificuldades normais nos oitavos de final da Liga dos Campeões. Claramente que a Juventus também vai ter dificuldades, porque vai apanhar um Futebol Clube do Porto dentro daquilo que é o seu ADN. E o seu ADN tem a ver com aquilo que o Corona falava aqui, com essa mentalidade vencedora, independentemente do adversário que temos pela frente, com a capacidade de perceber o que é que temos de fazer nos diferentes momentos do jogo e depois ir à procura daquilo que é o resultado positivo, que é a vitória. Sabemos que em qualquer momento do jogo o Cristiano, num seu momento, pode decidir o jogo, também sabemos disso, por isso é considerado o melhor jogador do mundo. Nós temos de ser uma equipa sólida, uma equipa compacta, uma equipa coesa à imagem daquilo que temos feito na Liga dos Campeões, mais na Liga dos Campeões até. No campeonato, por vezes, não tem corrido tão bem. Perceber que espaço é que o Cristiano gosta, assim como o Morata, o Kulusevski, quem jogar na frente, mas principalmente o Ronaldo, que me perguntou pelo Ronaldo. Que espaço é que ele gosta fora da área, não diga a entrada do último terço, a entrada da área, porque ele remata como ninguém, finaliza como ninguém, mas noutras zonas do campo não será tão importante. Sérgio Conceição avisa que Juventus terá dificuldades diante do Futebol Clube do Porto. Desporto na síntese. Está assim apresentada a síntese informativa. Não se esqueça que estas e outras notícias você pode encontrar no portal da Camunda News. Boa continuação. Camunda News, informação atualizada e cidadania.